construir sentido de vida dentro. Porque quando nós construímos sentido de vida dentro, nós começamos a florescer do lado de fora. Só que uma das maiores dificuldades tem sido que lidar com os processos, porque nós vamos nos deformando. Deixa eu perguntar para vocês aqui, quantos de vocês que estão aqui na live, que estão aqui hoje pela manhã, que vocês percebem ou que estão lidando com um processo muito difícil na sua vida, onde neste processo você está se deformando durante o processo? Quando eu faço essa pergunta, ela é quase que unânime. Por que isso acontece? Porque nós não sabemos entender o processo e nós estamos... Ontem eu falei muito sobre isso e eu quero trazer isso com mais profundidade aqui para vocês. Todo o processo é Deus nos construindo, é Ele construindo em nós, ao ponto de podermos receber aquilo que Ele tem prometido para nós. Então, um ponto-chave aqui é que Deus está nos construindo durante o processo, só que durante o processo, a maioria de nós queremos nos livrar dos processos da vida. Só que a vida ela é processual, porque a vida é movimento. Pode escrever aqui, vida é movimento. Então, são 3 passos para a vida. Primeiro, a organização é o que antecede a vida e a vida é o que gera movimento. Então, a organização é o que antecede a vida e a vida é o que gera movimento. O problema é que quando nós estamos alienados a um ciclo repetitivo da vida, que é o passado que não produz mais futuro nenhum, e isso acontece por causa da ausência do perdão. Eu quero que vocês escrevam essa frase aqui porque ela é muito poderosa. Ela diz assim que o perdão ela é a vitória no momento presente sobre uma experiência do passado que não produz mais futuro nenhum. Então é você que está carregando pessoas, que está carregando lugares, que está carregando situações aonde você não consegue mais se desvincular delas. E porque você não consegue se desvincular, você traz ela para o seu momento presente. Só que no seu momento presente, todas as suas decisões, ela é uma semente para o futuro. E aí, no momento presente, você está plantando um passado que não produz mais futuro nenhum, e aqui é onde começa o fruto ou o ciclo de alienação. Então, você pode literalmente ter muito mais do que você tem hoje, porque você pode ser muito mais do que você é. Só que ontem nós estávamos falando sobre a perspectiva da fé, nós estávamos entendendo sobre fé. E ontem eu estava conversando, a gente estava conversando aqui falando que a fé, ela vem pelo ouvir. Quantos se lembram disso? E o ouvir pela palavra. Uma coisa que nós não entendemos, algumas pessoas acreditam que a fé, ela é uma atividade de repetição da palavra. Não. A fé, ela vem pelo ouvir, só que o ouvir, ele só pode ser produzido pela palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que produz em mim a capacidade de ouvir a voz de Deus. Então não é só sobre a palavra, é sobre a voz de quem pronuncia a palavra. É sobre reconhecer a voz de Deus. Esses dias eu estava falando com uma amiga, um tempo atrás, e ela veio me indagar, falando: David, eu não sei o que tem acontecido, Deus está em silêncio, Deus não me responde. Tem alguém aqui na live que está assim hoje? Que parece que Deus está em silêncio, que parece que a sua oração não passa do teto, que você se sente como se estivesse com um teto blindado. Isso acontece porque algumas das vezes eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para ela. A pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte pergunta: se Deus te respondesse agora, se Deus te falasse agora, tudo o que você tem que fazer e como você tem que fazer, você conseguiria reconhecer a voz de Deus? Porque para reconhecer a voz de Deus, você precisa desenvolver um relacionamento com Deus, aonde você começa a ter uma atenção sobre você no coração de Deus, não Deus no seu coração. Sobre o seu lugar no coração de Deus. Então Deus ele é uma estrutura relacional. Coloca aqui, Deus ele é relacional. Eu sempre falo, nós estamos conectados com Deus na verticalidade. E o que prova que essa conexão com Deus na verticalidade, ela é de fato verdadeira, não sobre a sua verdade ou a minha verdade, é sobre a verdade que liberta, é manifestá-la na horizontalidade. Eu sempre falo, o evangelho e o avivamento é o pai que eu sou, é o marido que eu sou. Então aqui começa a manifestação da atividade de Deus em mim. Então é o nosso lugar no coração de Deus. Quando a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, então Davi era um homem
segundo o coração de Deus. Então o Davi no coração de Deus, Davi, o lugar dele no coração de Deus. Então aqui é uma decisão, um lugar conquistado no coração de Deus. Então é interessante, porque quando a gente começa a pensar sobre o nosso coração e sobre o nosso lugar no coração de Deus, nós começamos a entender, pode pegar, nós começamos a entender aquilo que nos influencia e como isso nos influencia. O fato aqui é que algumas pessoas, quando você decide viver o propósito de Deus, você tem que entender que ele vai vir com muitas despedidas. Despedida de pessoas que faziam sentido, mas agora não fazem mais. Despedida de lugares que você estava acostumado, mas que agora não te cabem mais. Só que nós somos seres de apegos. Nós estávamos falando um pouco aqui pela manhã, estava conversando com o Natan que aqui está, nós estávamos falando sobre a perspectiva do medo, né? Então, o medo é abstrato. Por que abstrato? Porque cada um assimila o medo na sua percepção. Então, nós sabemos que nós temos 3 elementos. Nós temos uma percepção, uma concepção do concebedor. A minha percepção sobre o medo é muito sobre o lugar onde esse medo está. Então, o medo não existe nenhum ser humano que não tenha o medo. Agora como eu me relaciono com o medo que vai determinar o que eu estou semeando no momento presente, e semeando no momento presente vai também revelar aquilo que do passado me curou ou aquilo que do passado me deformou ao ponto de me paralisar pelos medos. Então se a Bíblia diz que ele é o amor que lança fora todo medo, o medo, o oposto de medo deveria ser o quê? Aqui nós temos que colocar... Agora, se ele é o amor que lança fora todo medo, você precisa primeiro entender que você precisa se permitir que este amor produza em você a plenitude, tocando o céu na terra e revelando em você paternidade. Porque o fato hoje nós estamos vivendo uma ausência muito grande de paternidade. E aqui quem vos fala é alguém que teve muita dificuldade nesse contexto. E hoje eu posso dizer que o amor incondicional de Deus, a gente não consegue entender. A nossa mentalidade não consegue entender. Como nós estamos envolvidos dentro de um sistema condicional, entender o incondicional se torna quase que incabível dentro da consciência humana. Então eu preciso entender o amor incondicional de Deus. E como que eu entendo o amor incondicional de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa, eu te falei isso ontem. Não existe nada que você faça que consegue mudar ou moldar o seu lugar no coração de Deus, porque o amor dele é incondicional. Então ele entrega o seu único filho para morrer por nós. Mas qual que é a estrutura religiosa construir em nós? Que Deus ele se relaciona com as nossas habilidades. Que Deus ele se relaciona com a nossa performance. Só que Deus ele não é um Deus relacional a partir das nossas habilidades ou inabilidades, mas sim por causa da nossa sinceridade. Porque um coração quebrantado jamais ele desprezará. Agora nessa manhã, hoje nós estamos aqui nessa live que para mim está sendo uma novidade. A primeira live aqui com a gente, aqui com a equipe. Mas a gente vai se adaptar, não se acostumar, tá? Porque se acostumar é ruim. Como diz Marina Colasanti, tem um poema dela que eu amo que diz: a gente se acostuma. A gente se acostuma a morar em apartamentos da onde não tem luz para fora. E porque não tem luz para fora, a gente se acostuma a acender a luz mais cedo. E porque se acende a luz mais cedo, a gente se acostuma a não abrir as janelas. Então a gente vai se acostumando com relacionamentos com pouco, com tanto faz, com morno. A gente vai se acostumando a uma vida relacional onde nós buscamos a Deus só pela provisão de Deus. Então, o nosso relacionamento não está construído por quem Ele é, mas por aquilo que Ele pode oferecer. Agora, quando nós entendemos o nosso lugar em Deus, com Deus e para Deus, aí aqui neste lugar nós começamos a nos permitir que o coração, a especialidade da internet, eu vou dizer para vocês, eu só estou aqui porque eu estou aqui por obediência a Deus. Não estou dizendo aqui na live, estou dizendo não estou low profile total por causa de obediência ao Eterno. Porque nós vivemos numa atualidade de tanta superficialidade. Então
tantas pessoas que sabem sobre tantas coisas de forma superficial que quando tem algo com profundidade, as pessoas não conseguem entender. Então a mentalidade não entende isso, a mentalidade não compreende isso. Por quê? Porque nós nos acostumamos com a superficialidade. Por quê? Porque nós temos uma geração de hologramas. Então, hoje em dia, em verdade, são ditas por causa dos hologramas. Então, nós vivemos assim, né? Nessa geração holográfica, onde a estética, a imagem, ela se torna o ponto de atenção mais do que o relacional. E Deus, ele deseja se relacionar com quem nós somos, não com aquilo que nós, de alguma forma, pensamos que podemos oferecer. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, e eu quero que vocês escrevam ela aqui, e a gente vai... Deixa eu ver quantos minutos a gente está de live. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, nos comentários. Samano falou, compartilha. Você vive o que prega ou só prega por engajamento? Eu vivo o que eu prego, tá? Mas o quê? Ah, travou aqui os comentários. Onde você tá, David? Gente, deixa eu fazer uma adenda aqui. Eu sei que a equipe tá aqui, mas eu vou ter que fazer igual fazer minha live. Eu não tô aqui para responder perguntas sobre curiosidade, tá? Então a gente tá aqui para falar sobre a palavra. Então, se você hoje pela manhã acordou aí desanimado, acordou aí frustrado, está lidando com frustração, com decepção, eu quero dizer para você, eu quero que você entenda que quando você se posiciona as suas expectativas em Deus, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E ainda e ontem nós estávamos falando isso, né? Que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Então quando nós estamos aliançados e sincronizados com Deus, a nossa expectativa nele vai fazer com que a expectativa depositada nele nos posicione como filhos, e como filhos que estão no movimento do Pai, no movimento do Abba. Uma coisa que eu sempre escrevi, algumas músicas que eu falo sobre isso, né? Que este amor incondicional, o amor de Deus incondicional em nós, em mim e você, ele é aquilo que pode nos nutrir e é aquilo que pode nos levar para a construção de uma vida extraordinária e abundante. Gente, eu estou retornando nas lives. Eu quero que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube. Estou na Inglaterra. A gente está num movimento extraordinário aqui, no movimento de avivamento aqui, no movimento de missões. Então eu estava conversando com um amigo meu, com o Gerson, pastor Gerson Vidal, eu estava falando para ele que eu tenho aprendido cada dia mais que o desconforto é o lugar onde Deus se revela, sabe? E quando você entende isso, você está falando qual que é a perspectiva de desconforto. Aqui eu estou falando de você dizer assim, mas sobre a sua casa, não, a minha casa é Deus. Sobre as suas coisas, não existe mais, é tudo dele, por ele, com ele, para ele. Então quando você consegue se posicionar neste lugar, você fala assim, uau, então eu estou literalmente vivendo aqui no movimento de Deus, tá?